Bem, gente, nesse vídeo vamos falar um pouco, explorar um pouco esse caráter artificial do nacionalismo, né? Porque se por um lado, por exemplo, na Europa, como eu falei para vocês, o nacionalismo ele foi surgindo de maneira mais ou menos espontânea, né? Como consequência da Reforma Protestante, da invenção da prensa móvel e do capitalismo editorial, o nacionalismo, justamente porque ele via geralmente com uma ideia horizontal de sociedade republicana, ele se tornou ameaçador. Então, alguns reinos começaram a se antecipar aos movimentos nacionais. Eles começaram a criar um nacionalismo de cima para baixo para tentar ter o controle do processo. Então, um exemplo forte disso é o que a gente chama de russificação. Então, por exemplo, na Rússia do século XIX, intensificou-se um processo de transformar a cultura russa na cultura nacional do reino russo, né? Então, uma das maneiras através da qual isso foi feito foi através da adoção obrigatória do alfabeto cirílico, aquele alfabeto russo que a gente não consegue decifrar. Pois a imposição daquele alfabeto foi uma das estratégias de russificação. Em muitos países, o que acontece é que cria-se um alfabeto oficial, impõe-se que qualquer língua só pode ser, que só se pode imprimir livros numa determinada língua, ainda que eventualmente permita-se falar outros dialetos. Então, pode-se falar outros dialetos, mas você não pode imprimir esses dialetos e publicar livros nesses dialetos, né? Então, quer dizer, isso dá a noção de como a questão do livro, né, de você imprimir numa língua e num alfabeto específicos, cria uma certa solidez à cultura, né? Se você não permite que isso aconteça, esse processo, por exemplo, de russificação, ele vai progressivamente levar essas línguas que são só faladas a irem ficando minoritárias, até desaparecerem. Então, essa é uma estratégia de controle que vem de cima para baixo, né? E aí, nesse projeto de construção, então, que passa, como eu estou falando, pela língua oficial, né, por um alfabeto oficial, você tem que criar também uma memória oficial, né? Então, é nessa época também, no processo de construção dos nacionalismos no mundo, que vão se intensificar, por exemplo, os censos, né, os estudos de caráter censitário, em que você vai contar exatamente quantas pessoas fazem parte daquela identidade nacional. Não é à toa também que isso vem junto com a delimitação dos territórios nacionais, né? E isso depende também de explorar, gente, às vezes algumas ideologias são muito contraditórias. Porque, como eu estou falando, gente, o nacionalismo ele se propõe a um problema muito sério, né? Você quer criar uma comunidade de pessoas entre indivíduos que provavelmente nunca se viram, nunca vão se ver. Então, por exemplo, como é que você convence alguém que nasceu em Manaus que ele compartilha a mesma cultura que quem nasceu lá no Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina? É lógico que aquele cara que nasceu no Rio Grande do Sul, ele tem muito mais em comum culturalmente com os argentinos do que com os amazonenses, né? Mas a identidade nacional brasileira, ela quer fazer acreditar o contrário, né? Que não, que somos todos brasileiros, apesar de todas essas diferenças regionais e etc. Então, para produzir essa identidade, exploram ideologias que às vezes são conflitantes. Isso fica muito presente nos nacionalismos pós-coloniais da pós-Segunda Guerra Mundial também, né? Em que o marxismo, por exemplo, se tornou uma forte ideologia presente nos movimentos de luta anticolonial. Agora tem um problema aí, né, gente? Vocês estudaram Marx lá no segundo ano e vocês viram que, espero que isso tenha ficado claro lá, mas que o Marx, uma das coisas que ele fala lá no Manifesto Comunista, é o seguinte: trabalhadores do mundo, univos. Então, Marx está dizendo o seguinte: os estados nacionais, eles são só uma fase de desenvolvimento do capitalismo que interessava à burguesia num determinado período histórico, né? Criar um território nacional unificado para a circulação de mercadorias, etc. Mas o capitalismo em si, ele é transnacional, né? Ele não está preocupado com a manutenção dos estados nacionais. Os estados nacionais para o Marx, eles seriam só a expressão política de uma fase de desenvolvimento do capitalismo. Então, quando você faz uma luta nacional, anticolonial,
e junto disso você coloca o marxismo como elemento dessa identidade nacional, isso é contraditório, porque o que o Marx está dizendo é o seguinte, que a luta dos trabalhadores tem que ser internacional, porque, na verdade, a luta é dos trabalhadores contra a burguesia, né? Não é dos brasileiros contra os argentinos. Né? Para o Marx, esse antagonismo entre as nações, que levou, por exemplo, à Primeira Guerra Mundial, isso é uma cortina de fumaça, digamos assim, é um efeito ideológico que esconde a verdadeira contradição fundamental no seio das sociedades capitalistas, que é entre a classe trabalhadora e a burguesia. Uma burguesia que é cada vez mais transnacional, como a gente vê atualmente. Né? Então, por exemplo, a sede do Facebook, do Google, a sede fiscal dessas empresas fica na Irlanda, né, por exemplo. Muito bem. Outro exemplo de exploração contraditória de ideologias para desenvolver um nacionalismo nacional, uma cultura nacional, é o caso do Irã, por exemplo. Vocês sabem que o Irã é majoritariamente islâmico, né? E eles fizeram uma revolução de independência em 79, que era também uma revolução islâmica, né? Acontece o seguinte, que não deixa de ser historicamente irônico que a cultura dos iranianos é persa, né? Eles falam a língua persa. No entanto, eles são majoritariamente muçulmanos. O Islã, ele chegou no Irã a partir da invasão dos árabes. Os árabes têm uma cultura diferente dos persas, né? Então, na verdade, se você for ver historicamente, o islamismo é a religião do invasor no Irã. Mas os iranianos incorporaram o islamismo, no entanto, eles não se arabizaram, né? Os iranianos, eles não falam árabe, que um dos efeitos da expansão do Islã, você pode ver isso em todo o norte da África, é que onde o Islã chegava, ele também transformava a cultura local, né? Arabizava a cultura local, as pessoas começavam a falar árabe, usar o alfabeto árabe e assim por diante. Então, no caso do Irã, isso não aconteceu, eles preservaram sua cultura persa, a língua persa, mas incorporaram o Islã como símbolo de identidade nacional, como a gente pode ver na Revolução de 79. Então, quer dizer, então, originalmente, né, se a gente for ver historicamente, o Islã é a religião do invasor no Irã, mas na luta contra as potências ocidentais, os iranianos usaram o Islã como símbolo de identidade nacional. Então, novamente, aí tem uma contradição teórica, né, digamos assim, porque pelos fatos que eu acabei de explicar. Mas esse é um dos efeitos, gente, do nacionalismo. O nacionalismo, ele precisa às vezes, de usar algumas ideologias auxiliares, digamos assim, para ele conseguir produzir a coesão social suficiente para produzir as guerras anticoloniais, para produzir as revoluções de independência e assim por diante. No caso do Brasil também aconteceu algo parecido. O José Murilo de Carvalho, um cara que a gente já estudou quando a gente estava falando de cidadania, ele fala, por exemplo, que no Brasil, o primeiro evento propriamente de caráter nacional foi a Guerra do Paraguai, ainda no período imperial, né? Então o Brasil, diferente dos outros países da América, quando ficou independente, ele não virou uma república, ele virou um império, ou seja, ele continuou com aquela visão hierárquica de sociedade. Isso talvez tenha dificultado, assim, ou feito demorar mais o desenvolvimento do nosso nacionalismo, mas o José Murilo de Carvalho vai dizer que a partir no século XIX, com a Guerra do Paraguai, cria-se o primeiro movimento em que começa-se a ver nos discursos oficiais do Império, inclusive, um discurso sobre o Brasil enquanto nação. E aí, para falar, né, de manipulações simbólicas, né, tudo isso que a gente está falando aqui até agora são manipulações simbólicas, gente. A russificação, né, no Império Russo, ou o uso do marxismo nas lutas pós-coloniais, ou do islamismo, né, no caso do Irã. Isso tudo são manipulações simbólicas, não é isso? Pegam eventos da história e dão novos significados para tentar produzir essa unidade nacional. No caso do Brasil, a Guerra do Paraguai é cheia desses exemplos. Então, por exemplo, um exemplo que o José Murilo de Carvalho dá é de, por exemplo, nossa, quanto exemplo, eu estou falando. Houve guerras, como no caso da expulsão dos holandeses do Nordeste,
que na época que aconteceram, as pessoas que estavam lutando para expulsar os holandeses eram as elites crioulas locais, digamos assim, e eles não estavam dizendo que estavam lutando para proteger o Brasil, eles estavam lutando para proteger Pernambuco, né? A Inconfidência Mineira, eles não estão falando do Brasil, eles estão falando de Minas Gerais, né? Da liberdade de Minas Gerais. Então as lutas elas eram muito mais regionais, não existia esse sentido de identidade nacional. E aí durante a Guerra do Paraguai, no intuito de criar essa mobilização de caráter nacional, o Império vai começar a pintar quadros para representar fatos da história passada e dar a esses fatos um caráter brasileiro, digamos assim. Então, por exemplo, a expulsão dos holandeses é pintada como a luta do Brasil contra a Holanda, quando, de fato, na época que os holandeses estavam sendo expulsos, os pernambucanos estavam lutando por Pernambuco. É isso que eles diziam nos jornais locais, isso que estava escrito nos livros, né? Então esse é um exemplo clássico de uma manipulação simbólica, ou seja, uma luta que era uma luta provinciana contra uma invasão estrangeira, vira uma luta nacional, muitos anos depois, através de qual artifício? Por exemplo, pintar um quadro representando uma luta nacional, com a bandeira do Brasil, etc. Inclusive a própria bandeira do Brasil, verde, amarelo, eles eram cores da família de Orleans e Bragança, né? Então essa ideia que a gente tem hoje de que o amarelo é o ouro e o verde são as matas, isso foi um novo significado que se deu às cores da bandeira, porque não se podia abrir mão do verde e amarelo, que já tinha ficado impregnado na sociedade, as pessoas se identificavam com aquilo, mas você tinha que dar um outro significado, não podia mais ser a partir da Revolução, a partir da Proclamação da República, por exemplo, que não podia mais ser o símbolo da família de Orleans e Bragança, né? Porque a gente estava criando uma república que pressupõe que somos todos cidadãos, né? E não súditos de uma família. Então, gente, nesse sentido que o nacionalismo ele é, por um lado, consequência de processos espontâneos, como a gente viu na Europa, né? Mas ele também é manipulado pelas elites políticas, ele pode produzir uns Frankensteins ideológicos, digamos assim, contanto que tenham efeitos pragmáticos. Se produzir liga, né, e se as pessoas lutarem por aquilo, está valendo, né? Mesmo que teoricamente estejam cheios de contradições. Beleza? Então tá, vamos nos falando aí. Um abraço.